Capricórnio, você está preso em um ciclo que parece produtividade, mas na verdade é autossabotagem. Você faz demais, carrega demais, aceita demais e chama tudo isso de disciplina. Mas não e disciplina. E excesso. E esse excesso tem um preço que você está pagando com a sua saúde, com a sua paz e com a sua capacidade de sentir alegria nas coisas simples. O padrão de excesso de Capricórnio não é óbvio. Não parece exagero por fora. Parece dedicação. Parece compromisso. Parece uma pessoa admirável que não para, que não desiste, que entrega além do esperado sempre. Mas por dentro, você sabe que algo está errado. Você sabe que essa máquina que você construiu não para de funcionar e que você perdeu o interruptor. Você trabalha quando deveria descansar. Pensa quando deveria dormir. Planeja quando deveria simplesmente existir. E o resultado é uma exaustão crônica que você normalizou ao ponto de nem perceber mais que está exausto. Saturno está iluminando esse padrão agora. Não para te julgar, para te libertar. Porque Saturno sabe que Capricórnio só muda quando vê com clareza o que precisa mudar. E o que precisa mudar não é sua disciplina. E a direção dela. Você tem disciplina suficiente para mover montanhas. Mas essa disciplina precisa de um alvo diferente. Precisa ser direcionada não apenas para produzir mais, mas para viver melhor. E viver melhor começa quando você faz uma coisa que vai contra cada instinto capricorniano que você tem. Parar. Equilíbrio 1. O primeiro excesso que precisa cair é o excesso de responsabilidade. Capricórnio, você carrega nas costas o peso de pessoas que deveriam estar carregando o próprio peso. Você assume problemas que não são seus. Resolve crises que outros criaram. Paga contas emocionais que não deu origem. E faz tudo isso porque em algum momento da sua vida, você internalizou a crença de que se você não fizer, ninguém vai fazer. E talvez isso fosse verdade quando você era mais jovem. Talvez você tenha crescido em circunstâncias onde ser o responsável era questão de sobrevivência. Mas você não está mais naquelas circunstâncias. Você cresceu. As pessoas ao seu redor cresceram. E continuar carregando responsabilidades que não te pertencem não é generosidade. E um hábito que precisa ser revisto. O que você precisa fazer é simples de entender e difícil de executar. Defina o que realmente é sua responsabilidade e o que você assumiu por hábito. A lista vai ser reveladora. Você vai descobrir que metade do que carrega não é seu. Que metade do estresse que sente vem de problemas que pertencem a outras pessoas. Que metade da exaustão que sente causada por pesos que você poderia simplesmente devolver para quem os criou. Devolva. Não com raiva. Não com ressentimento. Com clareza. Com a compreensão de que ao devolver o peso, você não está abandonando ninguém. Você está permitindo que os outros cresçam carregando o que deles. E você está se libertando para focar no que realmente importa. Equilíbrio 2. O segundo excesso e o de trabalho. E aqui, Capricórnio, a conversa precisa ser muito honesta. Você não trabalha demais porque precisa. Você trabalha demais porque não sabe parar. Você não sabe o que fazer consigo mesmo quando não está sendo produtivo. O silêncio te incomoda. O tempo livre te gera ansiedade. A ausência de tarefas te faz sentir inútil. E então você preenche cada segundo com mais trabalho, mais projetos, mais obrigações. Não porque são necessários, mas porque você precisa da sensação de estar fazendo algo. Esse padrão é viciante. E funciona exatamente como qualquer vício. Quanto mais você alimenta, mais ele exige. Quanto mais você trabalha, mais você sente que precisa trabalhar. E o resultado não é mais produtividade. E mais exaustão disfarçada de produtividade. Você está rendendo menos do que renderia se trabalhasse a metade do tempo com o dobro da energia. Esse é o paradoxo que Capricórnio precisa entender. Menos pode ser mais. Menos horas de trabalho com mais qualidade de presença produz resultados superiores a muitas horas de trabalho com qualidade mediana. O ajuste é estabelecer limites claros para o trabalho. Horário para começar. Horário para parar. E respeitar esses horários com a mesma seriedade que você respeita prazos. Porque o prazo mais importante da sua vida é o prazo que você dá ao descanso. E esse prazo está vencido há muito tempo. Equilíbrio 3. O terceiro excesso toca nos seus pensamentos. Capricórnio pensa demais. Analisa demais. Calcula demais. Sua mente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, processando informações, antecipando cenários, resolvendo problemas que ainda não aconteceram.
E enquanto sua mente não para, seu corpo sofre as consequências. Tensão muscular, dores de cabeça, insônia, bruxismo, problemas digestivos. Todos esses sintomas, que você provavelmente atribui a causas físicas, podem ser manifestações diretas de uma mente sobrecarregada. O excesso de pensamento não te torna mais inteligente. Te torna mais ansioso. Não te protege de problemas. Te faz viver problemas que não existem. Não te prepara para o futuro. Te rouba o presente. O que você precisa fazer é criar momentos de silêncio mental deliberado. Não meditação formal, se isso não funciona para você. Mas momentos onde você conscientemente escolhe parar de pensar. Pode ser uma caminhada sem destino. Pode ser 10 minutos olhando pela janela sem celular. Pode ser um banho onde você se concentra apenas na sensação da água. O importante é que sua mente tenha pausas regulares. Como um músculo que precisa de descanso entre os treinos. Porque uma mente que nunca descansa não é uma mente forte. E uma mente exausta que está funcionando no modo de emergência permanente. E no modo de emergência, as decisões não são boas. São rápidas. E rápido e bom nem sempre andam juntos. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Equilíbrio 4. O quarto excesso e emocional. E esse é o mais invisível de todos. Capricórnio absorve as emoções dos outros como uma esponja. Você está na sala com alguém estressado e sai estressado. Você conversa com alguém triste e absorve a tristeza. Você lida com conflitos alheios e carrega a tensão como se fosse sua. E na maioria das vezes, você nem percebe que está fazendo isso. Porque está tão acostumado a absorver que não sabe mais a diferença entre o que sente de verdade e o que absorveu dos outros. Esse excesso emocional drena sua energia de formas que você não imagina. Porque processar emoções que não são suas consome a mesma energia que processar as suas. E quando você gasta toda a sua energia emocional lidando com o que absorveu, não sobra nada para lidar com o que realmente precisa sentir. O ajuste e criar filtros emocionais. Não se tornar frio. Não se desconectar. Mas aprender a distinguir o que é seu e o que é do outro. Quando você sai de uma interação se sentindo pesado, pergunte a si mesmo: essa emoção é minha ou eu absorvi de alguém? Na maioria das vezes, a resposta vai ser reveladora. E ao identificar o que não é seu, você pode conscientemente liberar. Devolver a energia emocional a quem pertence e ficar apenas com o que é genuinamente seu. Esse filtro vai mudar a qualidade da sua vida de formas que você não imagina. Equilíbrio 5. O quinto excesso e o de controle. E eu sei que esse tema já apareceu antes na sua jornada, mas ele merece ser revisitado porque é o excesso mais persistente de Capricórnio. Você controla demais. O ambiente, as pessoas, os resultados, o tempo, a imagem, os planos, tudo. E esse controle obsessivo consome uma quantidade absurda de energia. Energia que poderia estar sendo usada para criar, para amar, para viver. Em vez disso, ela gasta em microgerenciamento, em verificação constante, em ajustes incessantes de coisas que já estão boas o suficiente mas que você não aceita como boas porque não estão perfeitas. O padrão de excesso vai cair quando você fizer uma coisa, aceitar que bom o suficiente, na maioria das situações, genuinamente bom o suficiente. Que perfeição e uma meta impossível que existe apenas na sua mente. Que as pessoas ao seu redor são capazes e merecem a chance de fazer as coisas do jeito delas. Que o mundo não vai desmoronar se você soltar as rédeas por um momento. Aceitar isso não é mediocridade. E inteligência. E a compreensão de que sua energia é finita e que gasta-la tentando controlar o incontrolável e o maior desperdício que Capricórnio pode cometer. Direcione essa energia para o que você pode realmente influenciar. Para as poucas coisas que realmente importam. Para as poucas áreas onde seu controle faz diferença real. E solte o resto. Equilíbrio 6. O sexto excesso que precisa ser corrigido e o excesso de expectativa sobre si mesmo. Capricórnio, os padrões que você impõe a si mesmo são desumanos. Literalmente desumanos. Nenhum ser humano consegue atender consistentemente às expectativas que você tem sobre si mesmo. E quando inevitavelmente você falha em atingi-las, autopunical e implacável. Você se critica com uma severidade que nunca aplicaria a outra pessoa.
Você se julga com uma dureza que beira a crueldade. Você se recusa a perdoar seus próprios erros com a mesma facilidade que perdoa os erros dos outros. Esse excesso de autoexigência não te torna melhor. Te torna mais frágil. Porque uma pessoa que se destrói a cada erro nunca desenvolve a resiliência necessária para lidar com a vida real. A vida real e feita de erros. De acertos parciais. De dias bons e dias ruins. De momentos de brilhantismo e momentos de mediocridade. E aceitar esse espectro completo e o que te torna forte de verdade. Não a ilusão de perfeição constante. Reduza as suas expectativas. Não suas ambições. Suas expectativas. Sobre quão perfeito você precisa ser a cada momento. Sobre quão produtivo você precisa ser a cada dia. Sobre quão forte você precisa parecer a cada instante. Permita-se ser humano. Permita-se errar sem se destruir. Permita-se ter dias ruins sem considerar tudo um fracasso. Equilíbrio 7. O sétimo excesso e o de informação. Capricórnio consome informação como se a vida dependesse disso. Você lê tudo. Pesquisa tudo. Analisa tudo. Antes de qualquer decisão, você precisa ter todos os dados possíveis. E embora isso pareça inteligente, na prática, o excesso de informação paralisa. Porque quanto mais você sabe, mais variáveis considera. Quanto mais variáveis considera, mais difícil fica decidir. E quanto mais difícil fica decidir, mais você busca mais informação. E o ciclo se repete infinitamente. O ajuste e definir um ponto de suficiência. O ponto onde você tem informação bastante para tomar uma decisão razoável, mesmo que não perfeita. E ao atingir esse ponto, decidir. Sem buscar mais um artigo. Sem consultar mais uma opinião. Sem analisar mais um cenário. Decidir com o que você tem e confiar que pode ajustar no caminho. Porque a verdade é que nenhuma quantidade de informação vai eliminar completamente o risco. Nenhuma pesquisa vai garantir que a decisão é perfeita. A incerteza é parte da vida. E aprender a agir na incerteza é a habilidade mais valiosa que Capricórnio pode desenvolver nessa fase. Não porque a cautela não é importante, mas porque a cautela excessiva se torna covardia disfarçada. E você não é covarde. Você é corajoso. Só precisa se lembrar disso. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Equilíbrio 8. O oitavo excesso e o de seriedade. Capricórnio, quando foi a última vez que você riu de verdade? Não um riso educado. Não um riso social. Um riso que veio de dentro. Que te sacudiu. Que te fez esquecer por um momento de todos os pesos que carrega. Se você não consegue lembrar, isso é um sinal de alerta. Porque a vida não é apenas trabalho e responsabilidade. A vida também é alegria. Também é leveza. Também é besteira. Também é rir sem motivo e fazer coisas sem propósito e permitir que o absurdo tenha espaço. Capricórnio leva tudo a sério demais. E essa seriedade excessiva suga a cor da vida. Transforma tudo em tarefa. Transforma cada momento em obrigação. Transforma cada experiência em algo que precisa ter um resultado, um objetivo, um retorno. Mas nem tudo precisa ter retorno. Algumas coisas existem apenas para serem curtidas. Apenas para serem sentidas. Apenas para trazer um sorriso que não precisa de justificativa. O ajuste simples. Faca algo inútil. Algo que não produz nada. Algo que não tem objetivo. Algo que existe apenas pelo prazer de existir. Assista a algo que te faz rir. Faca uma bagunça sem limpar imediatamente. Dance sozinho na cozinha. Seja ridículo por 5 minutos. Você vai descobrir que esses momentos de pura leveza são o combustível que falta para aguentar os momentos pesados com mais força e menos sofrimento. Equilíbrio 9. O nono excesso e o de solidão. E eu não estou falando de solidão física. Estou falando de solidão emocional. Capricórnio pode estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho. Porque você não compartilha o que realmente sente. Você não abre o que realmente pensa. Você carrega tudo internamente e apresenta ao mundo apenas a versão editada, filtrada, aprovada de si mesmo. E essa solidão autoimposta é o excesso mais doloroso de todos. Porque você não foi feito para viver assim. Ninguém foi. O ser humano precisa de conexão.
Precisa de alguém que saiba o que está acontecendo de verdade. Alguém que veja além da fachada e ainda assim fique. Alguém que conheça suas partes mais frágeis e as ame da mesma forma. O ajuste e abrir uma porta. Apenas uma. Para uma pessoa. Não para o mundo inteiro. Não para qualquer um. Para aquela pessoa que você sabe, no fundo, que merece ver quem você realmente é. Abrir essa porta não vai te destruir. Vai te curar. Vai te mostrar que a conexão verdadeira não exige perfeição. Exige verdade. E a verdade, para quem tem a coragem de oferecê-la, e o maior presente que pode dar a alguém. E o maior presente que pode dar a si mesmo. Equilíbrio 10. O último excesso e o que amarra todos os outros. E o excesso de medo de não ser o suficiente. Esse é o motor oculto de tudo. De todo o trabalho excessivo. De toda a responsabilidade excessiva. De todo o controle excessivo. De toda a autoexigência excessiva. No fundo de cada um desses padrões existe um medo silencioso de que, se você parar, se diminuir o ritmo, se mostrar que é humano, as pessoas vão perceber que você não é tão extraordinário quanto fingiu ser. Mas aqui é esta verdade que você precisa ouvir: você não está fingindo. Você é extraordinário. Não por causa do que faz. Por causa de quem você é. E quem você é não muda quando você para de trabalhar. Não muda quando você erra. Não muda quando você mostra fraqueza. Quem você é está gravado na sua essência. Na forma como trata as pessoas. Na integridade que mantém mesmo quando ninguém vê. Na forca silenciosa que te carregou através de cada tempestade. Nenhum excesso pode te tornar mais do que você já é. E nenhuma pausa pode te tornar menos. O padrão de excesso vai cair quando você finalmente, genuinamente, profundamente acreditar que você é suficiente. Não quando atingir a próxima meta. Não quando ganhar o próximo prêmio. Não quando conquistar o próximo objetivo. Agora. Exatamente como você está. Com tudo o que tem e com tudo o que falta. Você é suficiente. E quando você acreditar nisso, o excesso vai perder a razão de existir. E no lugar dele, vai nascer algo que Capricórnio raramente experimenta, mas que merece desesperadamente. Paz. Verdadeira, profunda, inabalável paz. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.